é uma coisa que é fundamental. É a gente entender que é o equilíbrio disso. É a atividade física. A atividade física é visto como trabalho. A alimentação é vista com seriedade. E muita gente erra também porque acha que, porque malha, porque faz atividade física, porque faz crossfit, porque faz pilates, pode comer o que quiser. E não há exercício físico que compense uma alimentação ruim. Então, quando a gente pensa em emagrecimento ou mudança de estilo de vida, a gente tem que pensar na melhora da alimentação e na atividade física regular. E isso não tem jeito. Quando eu falo de melhora da alimentação, gente, não é nenhum protocolo absurdo, é equilíbrio. Né? Às vezes eu falo, pessoas de 30, 40 anos, ai, mas eu não como salada. Ai, mas eu não gosto de fruta. Ai, mas eu não como legumes. 30 anos de idade, 40 anos, 50 anos de idade. Né? Isso é uma mudança que isso tem que ocorrer. Faz parte do equilíbrio, pensando em longevidade. Né? Não só Mas emagrecer. o que você recomenda, então? A chamada Ótimo. comida de verdade? E déficit calórico. Isso tem que ser calculado. Na verdade, eu recomendo um déficit calórico, comida de verdade e uma dieta hiperproteica. Quando eu falo hiperproteica, não é comer só proteína. É uma dieta com uma quantidade de proteína mínimo para manutenção ou ganho de massa muscular. O que os artigos mais recentes mostram para a gente é que é a combinação de déficit calórico, dieta hiperproteica e atividade física. Isso é o padrão ouro. Não é nenhuma dieta absurda isso você não pode comer mais isso, você não pode fazer mais aquilo. Não. Dá um exemplo para mim disso. Vamos dar um exemplo. Desse tripé. Um exemplo, por exemplo, olha só, não fiz nenhum cálculo aqui agora, tá? Estou falando aqui de loucura que, pelo amor de Deus, ninguém siga isso. Isso não é para ninguém, nenhum de vocês, tá? Isso aqui é um exemplo, tá? Então, um exemplo. Porque tem que falar, porque senão tem gente que anota e faz isso. Por exemplo, uma mulher de 40 anos que pratica atividade física, por exemplo. Café da manhã, comer ovos com cottage, uma fruta. No meio da manhã, oleaginosas. Na hora do almoço, vegetal C, né? Batata doce, batata inglesa, junto com um vegetal A, junto que é vegetal A, o que seria? Rúcula, alface, tomate, palmito, o que for. E junto com uma proteína. À tarde, um iogurte proteico, um whey protein. É isso que eu estou querendo dizer. Né? É você variar a alimentação. Porque tem outra coisa que é muito importante também, que as pessoas não conseguem entender. Na nossa alimentação, Leda, e isso é muito importante, as pessoas, quando elas fazem uma dieta X, elas não fazem variação de nutrientes. E a variação de nutrientes para a microbiota intestinal, ou seja, para as bactérias que a gente tem no nosso intestino, elas são importantíssimas. Então, as pessoas elas acabam não fazendo essa variação nutricional. Acabam comendo sempre a mesma coisa. E isso precisa, de tempos em tempos, ser variado. O tal do frango com salada, né? Ou frango com batata doce, né? E esse é pior ainda. Ah, meu Deus. Me diz uma coisa, quando você falou do jejum intermitente, porque eu conheço um monte de gente que perde muito peso com jejum intermitente. E eu eliminei, por exemplo, o café da manhã, faço um cálculo do tal do jejum e não perco nada. Então, eu faço alguma coisa errada, não é? Que eu não entendo, entendeu? O que é o jejum intermitente? É você ficar 12 horas, 14 horas sem se alimentar, não é isso? O jejum ele pode ser feito de várias maneiras. Ele pode ser 12, 16, 24, enfim. Uma coisa que a gente 24 eu acho difícil, 14 eu acho razoável. Eu, na verdade, eu não sou muito adepto e eu vou explicar por quê. Tá? Para a longevidade, realmente, inclusive o Prêmio Nobel de Saúde, né, de Medicina, ele ganhou o Prêmio Nobel falando sobre jejum intermitente e tudo. Para a saúde em geral, para algumas situações, talvez o jejum seja interessante. Mas quando a gente fala de emagrecimento em si, não tem nenhum artigo que mostra ser superior o jejum intermitente ao déficit calórico. Em que algumas pessoas se beneficiam do jejum, e aí sim,
quando vão tentar o emagrecimento. Elas se beneficiam do jejum quando vão tentar o emagrecimento, principalmente porque o jejum é justamente o ato de você pular uma janela alimentar. Então, a pessoa que está acostumada a comer toda hora e que fica beliscando toda hora, se ela limita a janela alimentar dela para, por exemplo, 8 horas por dia só, fica muito mais fácil dela se controlar. Entretanto, contanto, portanto, muita gente faz o quê? Tudo aquilo que bateria a meta dela diária, ela come durante a janela. O que adianta? Nada. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tenha que comer 1.700 calorias para emagrecer. Tá? Seu gasto calórico é 2.000 calorias, você tem que comer 1.700. Durante essa janela de 8 horas, você deveria comer, então, essas 1.700. Se você comer mais que 1.700, você vai emagrecer? Não. O que as pessoas fazem? Elas fazem essa janela de 8 horas, de 12, 14, 16 horas, mas nessas outras 8 horas, 10 horas que ela tem de janela alimentar, ela bate a meta que ela deveria bater. Então, ela não vai emagrecer. É a cara de gordo isso, né? É o beliscador, né? Isso é muito comum no beliscador. É aquele que fica beliscando toda hora. Vai lá, come um negocinho, come um biscoitinho, depois come um docinho, aí come... mas foi só um, aí come outro, aí come outro, come outro. Quando vai juntar tudo, bate essa meta aí, e aí você sai do déficit calórico. Então, pensando em emagrecimento em si, se a pessoa respeitar a janela do jejum, ela vai ajudar bastante no déficit calórico. Se ela não respeitar a janela do jejum, não vai emagrecer. Bom, respeitar a janela, quer dizer, não comer... Não meter o pé na jaca, né? É isso que você quer dizer, né? Na janela alimentar. Mas aí tem que sair do jejum com o quê? Com ovo, com proteína, é melhor assim, né? O ideal é com uma dieta que seja que tenha uma maior taxa de satisfação, que vai te levar a uma satisfação maior. O que é isso? O que gera mais satisfação? Proteína. Então, o ideal quando você sai do jejum é sempre conter uma proteína. É sempre legal conter também um vegetal do tipo A, um vegetal do tipo C. Né? O que é isso? O que é vegetal do tipo A, Rodrigo? O que é vegetal do tipo C? Vegetal do tipo A é salada, são folhas, brócolis, alface, blá, blá. O que é vegetal do tipo C? São os tubérculos, são os carboidratos do tipo tubérculo. O problema é que muitas pessoas fazem essa janela, esse jejum, e na janela alimentar, por exemplo, aí come pizza, e come lasanha, e coisas que não vão trazer uma satisfação. E aí e durante essa janela alimentar, ela vai comer toda hora. Aí não tem jeito. Sim, mas se você prioriza a proteína, a sua fome com o tempo, com os dias e tal, ela também diminui, né? É isso, por conta do tempo de digestão da proteína. Né? E tem uma coisa muito legal com a proteína também, que é o efeito térmico dos alimentos. Né? E para você poder consumir, para poder digerir a proteína, por exemplo, você gasta 16 vezes mais calorias do que para digerir um carboidrato, por exemplo. 8 vezes mais carboidrato e 16 mais que a gordura. Então você gasta 8 vezes mais do que um carboidrato simples, por exemplo, de caloria só para digerir esse alimento. Olha que maravilha, você comer um alimento que você gasta 8 vezes mais calorias. Essa é a proteína. A proteína ela é fundamental no processo de emagrecimento, não só por isso, mas também para poder manter sua massa muscular. Você fala também que estresse e aumento de gordura abdominal tem uma correlação. Sim, total. O estresse engorda, é isso? Não. Isso é importante dizer. Não é que o estresse engorde, mas o estresse, quando engorda, ele tem um acúmulo maior. Uma preferência pelo abdômen. Exatamente. Mas não é que ele engorde. Se você tiver em déficit calórico cheio de estresse, você vai emagrecer do mesmo jeito. A questão não é essa. A questão é, se você está com cortisol alto, desregulado, com a vida totalmente desorganizada, né? E com estresse, cortisol alto, tudo que for, e tiver num superávit calórico, a gordura que você vai ganhar vai ser preferencialmente abdominal. Você falou também uma coisa interessantíssima sobre aqueles fiapos da banana, né? Poema. Por quê, hein? Porque eu passei a vida inteira tirando aqueles fiapos da banana. Aí, quando eu vi,
Na verdade, assim, é uma fonte de fibra natural, né? É uma fonte de fibra natural interessantíssima, que não tem só fibra, né? Tem vitamina B6, tem cromo, enfim, tem outros micronutrientes maravilhosos e que a gente simplesmente joga fora. Então a gente não está aproveitando tudo de bom que tem na banana. A gente pega aquilo ali e joga no lixo uma coisa maravilhosa que tem na banana e que não tem gosto de nada, né, gente? A gente tira aquilo à toa, né? No outro dia me vieram me perguntar assim, mas por que o macaco tira então? Eu falei, não sei, eu não entendo de macaco. Agora eu sei que a gente sabe que aquele fiapo floema, ele é bom para a nossa saúde. Então, é para que tirar se não tem gosto, né? Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!